Podcast Porongos. Podcast Porongos. Então, galera, me chamo Malê Barcelos, estou aí na caminhada na comunicação há uns 3 anos. Trabalhei em rádio, já tive um canal no Face e fui convidada pela galera ali do Coletivo Porongos para receber uma galera muito legal, bater um papo aqui sobre a cena cultural preta aqui no nosso estado e em outros estados também. E estou muito honrada, estou muito feliz de fazer parte desse projeto e principalmente de receber essas cabeças brilhantes que vão passar por aqui. E hoje a gente vai abrir essa temporada linda que vai ter de podcasts e de vídeos bacanas aí, de conversas e bate-papos com a Saskia. A Saskia que eu fui dar uma pesquisada a respeito dessa preta rara aí e me surpreendi porque tão jovem, tão prodígio já, eu vi as suas músicas assim, fiquei bem encantada. Mais encantada de saber que é prata da casa, é joia aqui do Rio Grande do Sul, gente. Olha só, saiu já inclusive em algumas páginas. A pessoa pesquisa. Já havia em algumas páginas, inclusive, referências a Saskia como revelação da cena alternativa gaúcha. Eu ouso mais, a cena alternativa brasileira, minha gente. Não é gaúcha, não, porque vocês vão ouvir falar muito dessa menina, hein? Saskia, bem-vinda, Saskia. Obrigada. Amei. Nossa, tô me sentindo importantíssima já. Oi, não galera. Sinta se você é. Oi, galera. Te apresenta aí. Todo mundo que tá ouvindo essa parada. Acho que quem me conhece sabe que eu falo demais, então vocês vão sacar que eu estou, né, recolhendo os pontos finais, né, e engolindo as vírgulas. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Saskia, eu falo demais. Se eu falar demais, me desculpe, mas a galera da edição é bem ligada, entendeu? Então, eu queria agradecer também a galera da Porongos, que é um festival que eu conheço há mais tempo, que está em contato com a minha carreira lá no começo, né? Quando o meu Black Power estava crescendo, né? Estava indo um bebezinho, né? Inclusive com esse festival, em 2017, que eu entro numa pesquisa a fundo sobre, né, a questão do massacre de Porongos, que eu sabia por cima, mas através desse festival eu entrei nisso e percebi como é importante a minha existência no Sul. Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu lancei meu álbum no dia 20 de setembro. Então, quero já agradecer a existência desse coletivo, que é tudo! A gente que agradece, poxa, muito, muito honrados, ainda mais porque acompanhou também o surgimento do festival. O festival realmente foi aqui no Sul, né? Eu acompanho algumas outras movimentações, né? Tem muitos agitadores culturais, mas no Sul a gente tem muita manifestação de desrespeito ao teatro, de o preto, de do carnaval, a gente tinha outras manifestações, mas um festival, né, em que o protagonismo não é preto, né, ainda mais com essa referência tão forte que é o evento, né, do massacre de Porongos, e que as pessoas no resto do Brasil, elas não estão sacadas nisso. Sabe que eu postei esses dias essa foto no Festival de Porongos em 2017? Eu falei, galera, pesquisem o massacre de Porongos. Choveu meu inbox de gente que não sabia desse dado sobre a história brasileira, sabe? Que é mais um dos motivos pelos quais o resto do Brasil acha que não tem pretos no Sul, né? Preto no Sul, exatamente. E é um dos motivos. Essa segregação aconteceu por causa de uma traição ali, muito a maior sacanagem da história do Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, resumindo um pouco sobre mim, assim, eu sou a Saskia, meu nome é Saskia mesmo, Saskia Teles Peter Silva, foi o nome que a minha mãe me deu, porque eu acho que ela sabia que eu ia ser artista. Eu nasci em Porto Alegre. Aí, com 14 anos, eu me mudei para Torres, que é uma praia do litoral norte do Rio Grande do Sul. Passei a adolescência lá em Torres e voltei para Porto Alegre em 2016, onde eu já comecei a ser chamada para
tocar e para participar da cena underground porto-alegrense. Então, vamos dizer que na primavera de 2013, que estava todas as capitais e cidades brasileiras urgindo, eu estava bem tocada, assim, estava dentro da minha concha esperando para abrir, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com quem eu sou agora, assim. Mas é isso, tamo aí. Sou a Saskia, falo demais, sou simpática, rio, faço piada, sou E atriz, como é sou que dá cantora, sou beatmaker, na verdade, Pois é sou pau isso, pra eu qualquer. queria saber, Saskia, porque tu tiveste parte da infância aqui, né? E a Uhum, outra parte em Torres. Voltou para uhum, cá adolescente sim. ainda, né? Adolescente, rolou E essa ruptura. então teve aquela coisa de estar começando a ser influenciada por uma determinada segmento de música, enfim, como é que foi essa influência para ti musical estando Uhum, lá em Torres, né? uhum, Porque tu tinha uhum, a gente não corta os vínculos com a cidade de origem, né? Até porque é uhum. próximo, Porto Mas Alegre na e Torres. influência, Mas ainda mais artística, é exato, completamente diferente. exato. Até porque Torres culturalmente é bem diferente aqui de Porto, né? É uma cidade Bitch, litorânea, para quem it não conhece, is. It né? is. Bitch, É it's uma totally. terra de é uma terra de surfista, né? Uma galera surfista, é Quem não é outra surfista é vibe. velho, é Exatamente. 95% branco, sabe? Não tem uma trans na cidade, sabe? O público gay vive escondido por causa dos donos de mercadinho. E o que acontecia lá é que eu, né, como eu tenho essa veia artista que eu nunca consegui esconder, eu andava com a galera da música, né? Com quem que eu vou andar da cidade? Vou andar com todo mundo Exato. que todo mundo que toca também formava um grupo só, bem reduzido na cidade, uma bolhazinha. Então, Pois é, eu fiquei bem eu tive curiosa esse quanto a contato com a isso. música orgânica, sabe? Com estúdio, com rock, com tocar violão, tocar guitarra, tocar bateria, sabe? Ouvir rock, escrever canção, sabe? Foi um momento da minha vida, inclusive, que eu tive meu primeiro computador, sabe? Comecei a gravar as minhas primeiras coisas. Aí eu tenho essa coisa de ser muito curiosa. E daí, quando tem uma pessoa que tem muita paixão pelo que faz, e eu chego com essa curiosidade, ela quer muito, assim, me ensinar as coisas. Então, eu Oh, ficava ali em cima dos músicos. Ah, me ensina esses acordes bizarros, essas harmonias loucas. E todo mundo me passava, assim e querendo tocar bateria, assim, qualquer momento que não tivesse a banda lá no estúdio ensaiando, tava eu lá já estudando os a meus próprios propósito, ritmos. que instrumentos tu começou a tocar, que te influenciou? Porque isso tudo influencia muito Aham, na questão de composição, enfim. sim. O que tu vê assim que foi importante para ti aprender? Que tipos de instrumentos tu aprendeu Eu e qual a primeiro, o importância que primeiro, tu teve? aham, o primeiro instrumento que eu peguei para tocar foi violão. Mas ainda em Porto Alegre, eu roubei o violão da minha irmã, literalmente. A minha irmã morava no sótão. E daí ela ficava lá trocando ideia com os amigos dela na sala. Eu me enfiava no sótão e ficava lá, blém, blém, blém. Daqui a pouco, blém, blém. Oh, aí ficava blém, Oh, blém, blém, blém. E, tipo, na eureka! brincadeira, eu fui aprendendo a tocar. Daí, daqui a pouco ela me deu as revistinhas, né, que tinha Sim. nos anos 90 que vinha com os desenhos das cifras. Daí eu fui aprendendo. Ah, tá, eu posso fazer esse tal formato, esse aquele formato. Mas fui tudo aprendendo, assim, na brincadeira, assim. Daí, quando eu fui para Torres é que eu emergi bastante nisso, daí que eu comecei a ir atrás de teorias, né? Ir atrás do máximo que eu pudesse fazer, de acordes bizarros, de tentar tirar um Tom Zé, tentar tirar sei lá, um Mutantes da Vida, né? De tentar interagir assim com o que eu podia explorar da música. E é muito Uhum. importante isso, essa época, que foi a época que eu comecei a gravar. No momento que eu comecei a gravar o que eu fazia, porque eu já tocava violão, assim, cantava as coisas, mas no momento que eu comecei a gravar, eu percebi que eu podia gravar uma coisa e depois sobrepor essa coisa com outra coisa e ouvir a minha voz com isso, sabe? E daí nessas de Isso foi gravar antes e da ficar tua vivência de misturando, estúdio.
Isso Sim, foi foi antes da antes. tua vivência de Isso estúdio. foi em Torres, quando eu era adolescente. No meu primeiro, no computador da minha mãe até, no notebook dela, o primeiro notebook dela. Esses meus amigos músicos, eles me passaram esse programa chamado Mixcraft, que foi o primeiro programa Criaram um de monstro. gravação. Criaram um monstro total. Guria, eu ficava embaixo das cobertas, gravando, amassando papel no microfone do PC e vendo barulho de fogo. Olha isso aqui, é sound design. E ficava gravando maluquices até as 5 horas da manhã. E depois a minha mãe entrava no quarto, eu fingia que tava dormindo o tempo todo. Ai, que loucura! Gente, era uma usina. Você era uma usina ambulante. Nossa Senhora. Uhum. Mas, E eu assim, também foi aí no depois momento que dessa... eu descobri os beats, né? Eu descobri esse programa, o Fruity Loops. E daí aí eu começo um pouquinho da minha veia eletrônica, entendeu? É um pré-Porto Alegre, assim, que eu começo a fazer uns beatzinhos, começo a montar umas coisinhas, botar beat com guitarra, sabe? Antes de ir pra Porto Alegre, que dá esse cunho eletrônico, assim. Aí que surgiu mais ou menos nessa época. Então, em Torres, surgiu essa influência eletrônica na tua trajetória musical. Até então, tu tinha Começou, influência assim, uma de... raizinha, assim, uma raizinha. Que eu ainda era muito indie, né? Eu usava a parte eletrônica só para cadenciar o indie que eu fazia. Porque quem conhece os meus sons antigos, que só estão no SoundCloud, assim, perdidos, é bem isso, assim. É um monte de linha de guitarra em linha, tá ligado? Um monte de guitarra em linha e uns beatzinho atrás, assim, bem escondidinho, bem... Aí, dessa diferença pro álbum, que eu quero dizer que é beat, total beat, assim, foi, né? Foi um processo de lá pra cá. Mas é bacana ver essa mudança, ver esse crescimento. Acho que tu deve ter essa de olhar lá os teus trabalhos e começar a ver a evolução que nem a gente estava conversando agora, se solta. Começar a ver essa evolução, ver essa coisa se tomando corpo, né? Porque, de fato, a gente vê pouquíssimos pretos na cena eletrônica. Mas a gente vai já adentrar nessa história toda. A gente te conheceu a menina curiosa, tocando violão, autodidata, comecei a editar. Gente, eu olhei, essa menina é um dínamo, essa menina é um dígito. Quando eu comecei a pesquisar a teu respeito, aí não sei também. Então, convertido já é super encantador. E aí, quando a gente começa a esfocar o respeito às tuas rimas, cara, essa pessoa deve ser sensacional de conversar. É um dínamo. Eu sou a que mais fala, guria, eu sou a que mais fala. É difícil fazer calar a boca. Ainda bem que não cala, porque só assim tu tá aí na cena tocando e cantando, compondo. Isso é sinal também, que as tuas... É uma coisa muito legal, né? Que essa questão autoral, que é... Cara, é uma coisa... É muito... A tua fala nas músicas são muito contundentes, são muito diretas, assim, sabe? Isso é uma música coisa que eu já fazia antes da música, tu sabe? Escrever é uma coisa que eu já exercia antes de pegar um violão, sabe? Que eu sempre escrevi muito, assim, eu escrevia cadernos e cadernos e cadernos e cadernos. Se eu pegar o armário de cadernos que eu tenho na casa da minha mãe, com todos os cadernos que eu escrevi até hoje, ela, sinceramente, ela tem vontade de botar fogo naquilo, que ocupa um espaço na casa dela, assim, aquilo tudo, que era uma coisa que eu já tinha... E tem essa parada que eu não falei, que vem muito da minha origem, da pessoa que eu sou, é a minha família, né? A minha mãe, ela é muito apaixonada por música, ela viveu a cena underground dos anos 80, então ela tem um recorte ali de escutar umas coisas loucas, tipo, sei lá, Clara Crocodilo, assim, que foi um disco que mudou minha cabeça. O Tudo Foi Feito pelo Sol também, foram discos que abriram a minha cabeça para as possibilidades que a música pode trazer. E a minha mãe, ela escrevia contos muito pesados, assim, meio kafkanianos, assim, meio, sabe, meio... bem pesados. Bem pesados, que tu não sabe de vírgulas em vírgulas o bagulho degringola. E o meu vô também escrevia e tinha umas poesias dele, e eu li aquilo quando eu era pequena, e eu queria que a minha linguagem atingisse as pessoas, sabe? Eu não queria falar bonito, eu queria que aquilo doesse na pessoa, ou que a pessoa sentisse aquilo, impactasse,
Então, tipo, eu passei muito tempo escrevendo antes de começar a tocar, que daí, à medida que eu fui começando a usar essa escrita pra música, o bagulho foi crescendo até chegar no meu álbum, mas é uma coisa que vem antes, sabe? Esse negócio da escrita veio antes de eu começar a tocar violão, entendeu? É Já uma vem de coisa uma que eu trabalhei. dinastia. Já vem de uma dinastia de canetinhas de ouro. Dinastia, eu amei. Ai, eu amei. Gostou uma linhagem de canetinha de ouro, assim, que já acabou. É de DNA, a coisa é DNA, né? É, eu acho que tem Mas assim, bastante. Eu sabe? acho que tem bastante. Eu desconfio. Tássia, a gente passou pela tua trajetória musical aqui em Porto Alegre, da idade que você não até foi uma falha minha, porque eu acabei não perguntando para ti como é que foi aqui em Porto Alegre. Mas na tua fala eu vi que aonde a coisa musical, a questão da escrita cresceu em ti foi nesse período em Torres, na Sim, tua total. adolescência, né? Total, total. Voltando para Porto Alegre, já estava com a mente muita coisa cristalizada no que diz respeito às tuas ideias, aos teus ideais, às tuas ideologias. Eu gostei de usar esse radical de ideia, ideologia, ideais, né? Mas assim, eu percebo que chegando aqui a Porto Alegre, né, aqui aí que começou a despontar para a questão musical com mais força, né? Nesse período já me falou de algumas influências que foram dadas referências pela tua mãe, mas assim as influências que te impactaram em relação à música eletrônica, né? Que quando Eu tu comecei a começou me a te interessar com ver, música eletrônica a partir de Radiohead. Eu tive uma grande fase de Radiohead. Eu tenho 2 tatuagens de Radiohead no meu corpo, né? Isso é um fato sobre mim que eu tenho três coisas que eu sou fã demais, que são os pilares da minha forma de fazer música, que é Radiohead, Tom Zé e Death Grips. É tipo assim, a minha influência. Então, quando eu chego, eu passo esse Radiohead em Torres, né? Nessa concha. Quando eu vou para Porto Alegre, eu que sou muito millennial e eu sou muito de encher o saco, eu ficava mandando as músicas que eu gravava em Torres pra galera de Porto Alegre. Aí eu entrava no Facebook, nos grupos, e daí eu ia nas pessoas dos grupos e ficava mandando link, assim, que nem como se eu fosse um bot. Eu digo para as pessoas que eu sou um bot. Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, algumas pessoas da cena underground já conheciam o meu trabalho, sabe? Porque eu ficava mandando no inbox, literalmente. Não era boba nem nada, né? Então. Mandava sim. Daí, quando eu cheguei em Porto Alegre, as pessoas já conheciam, então eu já cheguei em Porto Alegre já com esse diálogo com essa galera da cena eletrônica, sabe? Que é a galera do underground porto-alegrense, sabe? Porque o mainstream acaba sendo rock, que a gente sabe que Porto Alegre é 70% rock. E daí o que acontece é que em Porto Alegre, eu fui morar sozinha. E daí eu fiquei alguns meses sem internet na minha casa, porque eu tava morando sozinha, ninguém pagava minhas contas e não tinha dinheiro para pagar a internet. Aí, o que eu fazia? Eu baixava discografias fora de casa, trazia pro meu PC e ficava ouvindo. E numa dessas eu resolvi que eu queria baixar a discografia do Death Grips. E aquilo assim, ó, desmiuçou a minha cabeça por alguns meses que eu fiquei ouvindo a discografia do Death Grips, que acho que as coisas foram mudando a partir dali. E a pachorrice foi mudando a partir dali, porque Death Grips é uma banda louca, uma banda que inova, uma banda que não faz mais do mesmo, não se repete, sabe? Tem esse fator surpresa que tá sempre ali presente. E se eles quiserem também, eles também não surpreendem, se eles não quiserem, entendeu? Se não sou obrigada. Eu sou muito fã de Death Grips, eu fico até emocionada. Mas, assim, teve esse período, assim, esse começo em Porto Alegre me marcou muito essa banda, assim, me marcou muito Death Grips, que é o começo mesmo da eletrônica. Quando eu começo a deixar a guitarra mais de lado, deixar o violão e os instrumentos orgânicos de lado, e começo a entrar de cabeça no computador, e daí conhecendo essa galera do underground, eu fui conhecendo os programas, né? Eu cheguei até o Ableton, que é um programa que eu uso até hoje. São esses programas de edição, e o Ableton, ele é conhecido por ser o programa principal da galera da eletrônica, né? Vamos dizer que o Fruity Loops é para beatmakers, pra galera do hip hop, e o Ableton é pra galera da eletrônica, tá ligado? Pra Death Grips. Também é vovô, né? O Fruity Loops é vovô, né? Mas tu sabe que o Ableton não é tão novo assim, ele foi redescoberto, porque ele é de 2003,
Mas mesmo assim, é bem mais novo que Fruit Loops, que é lá dos Mais anos novo. 90, né? E daí, através desse programa que eu começo a, tipo, realmente entrar de cabeça na eletrônica, né? E tem essa... Eu quero muito falar dessa casa que fez diferença para muita gente que viveu esse período comigo, que é a Casa Frasca, em Porto Alegre. Não existe mais, né? Enfim. Mas foi um lugar... Não só foi um lugar que eu toquei a primeira vez na minha vida, né? Que eu não sabia, que eu cheguei lá, me chamaram para tocar e eu... Como é que eu vou tocar minhas músicas? Porque eu fiz 500 mil camadas aqui, eu não sei tocar e cantar, o que eu faço? Aí alguém falou pra mim, traz o teu pendrive com as tuas bases e canta em cima. E desde então, eu fiz essa primeira, e assim, ó, de lá pra cá foi o que eu fiz, entendeu? A partir dali não parou mais, sabe? Não Ali teve foi teu momento recesso. eureka. Foi o momento eureka, foi o momento de eu já pensar nas bases que eu estava fazendo, o que eu ia fazer depois, de eu já pensar na minha performance depois, sabe? De eu já gravar a música imaginando a minha performance, sabe? Foi o momento em que né, comecei a criar essa persona artística. Sensacional. E aí a gente vem de Torres, em Torres começou a influência da música eletrônica, dos beats, de Ali do começar Bicha. a mexer com programas de edição, até de como é que eu adorei o teu relato falando que tu passou por um período de sonoplastia, pegando papel e amassando para ver como é que o som ia sair, que é De fogo. falar que nessa época eu não sabia que essa palavra significava, não. Veja só, é que eu sou Mas radialista, era. né? Então eu já sei. Eu sou locutora e radialista, eu já pego essas coisas tudo, ó. Sonoplasta, a menina já era sonoplasta desde pequena, desde novinha. E aí a gente Não, passou pela mas tua desde pequena trajetória. mesmo, eu não contei isso, mas a minha mãe sempre diz que eu desde bebê, assim, eu ficava fazendo barulhinhos com a boca, barulhinhos com as coisas. Antes de falar, eu já ficava fazendo barulhos. Então, é uma A coisa que arte já estava vem... fervilhando. Exato, exato, exato. Comecei a cantar cedo também. Antes de tocar violão, eu tive um momento de descobrir a minha voz com 8 anos de idade. Então, é um negócio que vem bem de Que berço. massa! E teve alguma, Aham. nessa tua descoberta como cantora, teve alguma orientação? Foi na escola? Ou a coisa foi assim, Não, te autodidata falar que também? assim, ó, a minha mãe tinha um vinil daquele filme chamado Hair, que é um musical lá da galera hippie. Tu conhece? Ai, guria. Então, Sim. tem aquele momento que tem uma mulher pretíssima que canta Easy to Be Hard. E teve um dia específico que eu subi no sofá, cantei essa música e eu descobri, eu consigo imitar, eu consigo chegar nesse timbre dessa mulher Olha o cantando meu alcance. abertamente. E daí foi aí que eu descobri a minha voz, assim, a minha mãe tava lá. A minha mãe tava lá, teve esse momento, assim, foi um momento, eu Se a tinha tua mãe 8 estava ali anos. secando a louça, caiu tudo no chão. Não, ela tava fazendo arroz, ela queimou o arroz porque ela foi pra sala, ela ficou tipo, Saskia. Sensacional. Aham, foi um Eu também momento deixaria o arroz específico, queimando assim. para ver. Pô, sensacional. Daí teve essa trajetória, esse ping-pong até hoje. Saskia está em São Paulo, né? Está residindo em São Paulo, isso? Residindo em São Paulo, assim, não sei nem como que eu consegui. É muita botação de fé dos outros, na verdade, assim, Pô, porque realmente, assim. Mas eu tô em São Paulo desde o começo da pandemia. Eu cheguei aqui e uma semana depois começou a pandemia, assim. Então, tô vivendo ai, este momento sensacional. aqui em São Paulo. Depois desse ping-pong em Porto Alegre, foi para São Paulo e a gente conversou bastante sobre essa tua trajetória musical, o que foram as suas referências, como é que começou como a Saskia se descobriu artista, cantora, Uhum, compositora, né? A tua herança de poesia, teu avô, a tua mãe. uhum, E aí me despertou uma curiosidade, porque a tua estreia foi em Porto Alegre, né, uhum. numa casa que já está fechada, Casa Frasca. Casa Frasca, e a gente está passando por um momento agora, né, que é um momento ímpar na história da humanidade e que está afetando de todos os setores, mas a cadeia produtiva cultural, sem dúvida, está sentindo muito, e
E essa questão da tua apresentação e dessa casa que fechou, a gente sabe que muitas casas estão se segurando, assim, se virando nos 30, né? Alguns fazendo parceria com o pessoal para fazer lives, enfim, mas muitas casas fecharam. E eu queria saber de ti, Saskia, como é que está sendo nesse período de quarentena, que não está sendo possível mais a questão da aglomeração, aquela questão da troca, né, do teu público, de tocar em casas noturnas, de participar de festival, como foi o Festival Porongo, o Festival do Dói lá no Porongo. fundo. Deve ser uma coisa, assim, muito Quando... sofrida, né, muito difícil. Como é que É. tu está fazendo, já que não tem mais essa questão dos eventos físicos, né? Como é que tu tá, que projetos que tu tá participando, ou como é que Uhum, tu tá desenrolando o teu uhum. trabalho, de que tu tá participando, de que forma tu tá participando virtualmente? Como é que tá desenrolando Então, isso? assim, quando essa questão da quarentena começou, eu tive uma certa renegação com a música, porque era essa coisa invisível e impalpável que eu só tirava minha satisfação no momento em que eu subia num palco, via a cara das pessoas, sabe? Tinha aquela troca assim, sabe? Pelo no pelo com as pessoas, e era isso que me movia, assim, sabe? Era o fazer o show. No momento que a quarentena começa, eu fico assim, todo mundo começa a lançar um monte de coisa, e live para tudo quanto é lado, e as pessoas me pedindo para lançar 500 mil compilações, e eu não via sentido naquilo. E o que segurou a minha mão, assim, na arte, o que me disse assim, meu, faz isso aqui, acredita, vive e sorri, foi o audiovisual, o cinema, o vídeo, a edição de vídeo, atuar, usar a comédia. Eu comecei a fazer um monte de comédia, criei uma TV para expurgar todos os meus trabalhos de comédia, que se chama TV Salada. Eu comecei a mexer menos no Ableton e mexer mais no Sony Vegas, que é um programa de vídeo, assim, ou seja, teve esse momento da descoberta de um programa novo, que marca assim a minha história com os programas que eu vou conhecendo. Momento que eu começo a usar o Sony Vegas, isso me segurou, assim, sabe? Me segurou na fé, assim, de ter fé na arte. E eu sinto que as pessoas em volta de mim, a minha carreira inteira foi assim, de todos os momentos em que eu pensava em desistir, tinha alguém em volta que, sabe, tava pensando as mesmas coisas que eu, precisando e querendo as mesmas coisas que eu, e que me chamava para dentro daquilo. E teve dois projetos, assim, no início da quarentena, que me fizeram, assim, ter essa vontade de continuar até em São Paulo, que foi a Anexo, que é um coletivo da galera da eletrônica, né? Da galera produtora, da galera das artes visuais também, a galera da performance. Mas um coletivo, assim, para juntar essa galera e produzir conteúdo, assim, em troca de... como recompensa, assim, sabe? Para conseguir levantar uma grana e tal. E até agora a gente está nessa fase que a gente vai começar a produzir os pendrives, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer com que a mídia física evoluísse para o pendrive, porque no pendrive tu pode botar tanto vídeo, quanto áudio, quanto texto, quanto game, quanto filme, tu pode realmente botar um universo dentro do pendrive, e eu acho que isso é subaproveitado, assim, como mídia física, porque depois do CD virou um bagulho online, e só online que as coisas acontecem, e eu queria achar um jeito de desvincular, assim, dessa nuvem de dados, né, que a gente vive, tendo, assim, uma coisa física, porque eu penso, assim, muito nessa questão da distância, proximidade, como a gente já estava vivendo antes, sabe? Num sentido de, tipo assim, eu tenho uma pesquisa na música eletrônica, no meu projeto de DJ, e o meu vizinho também tem interesse em eletrônica, mas se ele pesquisar no Google eletrônica, ele vai pegar o Alok, né? Ele vai pegar Sim, ali a que camada agora é a mainstream, referência. porque não adianta tu ter uma ferramenta na mão se tu não tem acesso a furar essas bolhas, a entrar numa pesquisa. E com o pendrive, tu pensa que tu pode só... Imagina que só joga pro teu vizinho um pendrive, ele põe no computador, ele tem acesso a uma pesquisa, e a partir daquela pesquisa ele pode entrar em vários lugares, sabe?
A partir desse exemplo, eu fui pensando como é foda a ideia de um pendrive, como isso pode ser usado. E eu quero bastante investir nisso no futuro. E eu acho a bacana segunda tu falar coisa... nessa história do pendrive, porque antigamente, né, quando teve na década, no início dos anos 2000, que foi lançado aquele livro Universo na Casca da Noz, que era do físico Stephen Hawking. Agora tu tá criando um universo em um pendrive. Ai, Ele que falando de foda! física Eu quântica. amava esse livro, guria. Deu vontade até de chorar. Universo na Casca da Noz, e agora é o Ela me universo explicava essa pendrive. teoria. Ai, meu Deus. Ela me explicava essa teoria do universo na casca da noz, assim. E eu E a entendia gente está vivendo bolhufas, muito assim. isso também, né? Com A essa gente tá questão vivendo dos muito dados. isso. E daí eu sinto que eu sinto essa falta, assim, da não dependência do online, da internet, da rede de dados, que também é uma rede muito monitorada, né? E acaba sendo segregadora em alguns momentos, sabe? Gentrificada em alguns momentos, porque o conhecimento não necessariamente vai chegar nessas pessoas, mas tu pode distribuir de forma física para elas. Era E a esse o gente meu sabe objetivo. também, né, Saskia, que a gente sabe como é que funciona essa questão. Eu fiz a graduação em marketing, não concluí, estamos na caminhada, né? Mas estudei muito a respeito dessa questão do digital. E a gente sabe muito bem que os algoritmos vão, além de ter uma questão de sugestão do que está nos trend tops, né? Quem são os É uma trend tops? manipulação, assim, né? Então, é que nem tu disseste, digita música eletrônica, primeiro a jogar a loca. Tá, mas só um pouquinho, não tem algum preto? Não tem algum cara, sei lá, da Nova Zelândia? Não tem, né? Então, tipo, não, é só esse cara que tá, a Coca-Cola do momento. Olha nós fazendo aqui, tipo, fazendo aqui um merchan. Mas, sabe, a gente sabe que a coisa, como tu disseste, de fato é muito, muito manipulada. E então a gente sabe que tem a questão do que é sugerido mesmo por quem está por trás da rede de algoritmos, né? Que está ali mantendo aquilo. E os próprios algoritmos já vão te sugerindo coisas de acordo com quem está, como tu disse, quem está nos na trend tops, superfície, né? quem está na superfície. Então, é bem essa história. Eu acho muito bacana essa tua proposta e essa ideia e o fato de ter chamado a atenção para essa questão de furar a bolha. Isso é complicado. É exatamente isso que a Nexo propõe. As O nome lives. anexo é tu anexar um conhecimento a uma pessoa que não tem como... Isso tá me acontecendo muito durante a pandemia, que eu não fiz faculdade, né? Eu tentei alguns anos, quando eu fui para Porto Alegre, e nesse do tentar e acabar fazendo cursos, a música foi falando assim: ei, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. A faculdade, que bom que tu ainda não foste fazer, que se é o teu sonho, tudo bem, mas que bom que neste momento não foi, porque senão a gente ia perder a Saskia. A Saskia não, mas por tu favor. sabe que daí, agora na pandemia, eu comecei a estudar e mostrar o meu interesse, por exemplo, pelo cinema, já me coloca em grupos de pesquisa que tem pastas no Drive, que daí a partir daquilo já tem um monte de documentos e textos que é praticamente eu exercendo a função de estudar dentro de uma universidade, sabe? Eu me sinto muito, muito assim, trabalhando a massa encefálica com pesquisa, assim. Inclusive, isso já puxa, assim, já é gatilho para essa coisa que eu vivi, que também me salvou nessa minha estadia em São Paulo, que é a Ciranda do Gatilho, que é um projeto que eu tenho com o Negro Léo e Bernardo Oliveira, e que a ideia era uma ciranda do gatilho, ou seja, a gente ficava trocando conhecimentos e pesquisas entre nós para produzir esse site maluco que a gente fez, que é, assim, vamos dizer que tem um algoritmo da negritude, porque nós somos negros, tem, mas é falando para além disso, sabe? A ideia central é engatilhar as pessoas, então a gente já pega ideias que não são faladas e coisas de, sabe, de cutucar ali uns lugares de pesquisa que o site inteiro, assim, até nós da Ciranda, a gente não esmiuçou o site inteiro. Para te ter uma noção, nem eu, nem Negro Léo, nem Bernardo Oliveira lemos tudo que tem na Ciranda do Gatilho, porque até tem livros ali dentro, tem filmes ali dentro, então acaba sendo um negócio assim, sem começo nem fim, a Ciranda do Gatilho.
E nesse momento em que eu entro na Estrela do Gatilho, foi exatamente o momento em que teve essa manifestação, né? Rolou esse estopim com George Floyd, que eu já diria que o estopim brasileiro é o João Miguel, que é outro recorte, né, que a gente tem. E eu vou no protesto, inclusive com essa camiseta que tá manchada dos leites de magnésia lá. Eu adoro essas manchas. Ai, manchas de guerra. Manchas de guerra. Poxa, de quê? E daí eu fui lá com essa paixão pelo registro, né? Pelo registro da imagem, pelo uso do roteiro, pelo uso de produzir um vídeo, sabe? Que pode ter um universo ali dentro, sabe? Pode ser atemporal, sabe? Massa. Acronológico, né? Não sei se é anacrônico ou A coisa acronológico, mas enfim. Ou, como diriam os antigos, contemporâneo. Ou, né, atemporal ou contemporâneo. Tu Eu sabe que estou meio eu retrô. tava inclusive Eu estou estudando meio sobre retrô. contemporaneidade e que, na verdade, ser contemporâneo é tu estar ou atrás ou à frente do seu tempo. Ou seja, ser contemporâneo é não ser contemporâneo. Entendeu? Então, estar aqui agora. Isso é assustador até. Muito Mas, louco enfim. isso. Mas, Sácia, enfim, queria voltando à saber de ti. ciranda. Fala. Queria saber de ti, porque a gente estava. A gente conversa com essa mulher, ela não tem só o universo na casca da noz, lá do Stephen Hawking, não tem só um universo de dados dentro do pendrive. Essa mulher é um universo de coisas, porque imagina cinema, ela tá aqui falando de coisas, eu tô assim, gente, por que é que eu onde é que o Festival Porongos me enfiou? A mulher é um dínamo, é bem a caixa. Gente, ela me disse, a gente estava aqui nos bastidores no início conversando, e ela me disse o seguinte: eu sou a caixa de Pandora, eu acabo de acreditar nessa lenda. É sensacional, vocês não têm noção. Aliás, depois eu vou falar, mas eu já vou começar agora a puxar. Gente, sigam essa mulher no Instagram, sigam essa mulher @sal na Face. salada, galera. Por favor, porque essa criatura é uma usina de criatividade. A gente tranquilamente fica aqui por horas conversando, encantado. Mas eu vou puxar ela de volta, porque a gente é muito curioso, a gente quer saber mais de Saskia. Ela é realmente uma caixa de Pandora. E estava nos contando que driblou a quarentena com outra faceta da arte, que não só a composição, que não só a música, né? Cinema, indo para a questão do audiovisual, e me surpreendeu, fiquei super mais encantada ainda. Mas eu queria saber uma coisa de ti. A gente voltando para a questão eletrônica, enfim, porque é uma coisa que tu és uma referência, né? Tu não tinha noção de que tu ia te tornar tão rápido uma referência na cena eletrônica, uma referência na cena eletrônica preta, porque infelizmente ainda tem isso, porque a gente vê muito na cultura, tudo, ainda as pessoas falam, ai, por que falar a cena eletrônica preta? Porque quantos tu tá vendo, como tu disseste mesmo, a gente vai digitar no Google quantos artistas aparecem pretos. Então, existe ainda uma segregação. A gente está na luta, a gente está na batalha para que isso se dilua, né? Porque não estamos aqui tentando. Acho que o que a galera às vezes que nos chamam de mimizentos ou qualquer coisa do tipo não está entendendo que não existe aqui uma segunda onda de segregação. A gente quer agora é a nossa vez, vamos nos enganar. Não é por aí a questão. Não é essa caminhada. A caminhada é pelo contrário. É a visibilidade, é o direito de visibilidade, é o direito de reconhecimento, é o direito de oportunidade de estas mentes brilhantes poderem ter evidência, ter palco, ter voz, né? E eu achei muito bacana quando eu li a respeito que, cara, eu tô ficando coruja aqui, eu tô virando fã-clube, vou fazer o primeiro fã-clube da Saskia aqui, tá, gente? Não tem problema. Eu achei sensacional a forma com que a facilidade que tu tens de driblar, né? O quão valorosa é a arte, que te dá ferramentas, cara, isso aqui não tá rolando, eu vou para ali, sabe? De ter esse tino de se escapar, né? Porque a arte, de certa forma, é uma fuga, uma ilha para onde tu foge, porque a gente já tem tanta coisa que batalhar agora nesse cenário de pandemia, né? Bem, eu também falo pra caramba, já deu para perceber, né? Mas, enfim, queria ver, assim, de ti, se tu poderia fazer um panorama
tá? Sobre o acesso da população preta à música eletrônica. A gente falou disso agora há pouco, né? De certa forma, a gente Sim. deu uma pincelada. Mas na tua visão, a gente estava falando a respeito da visibilidade dos artistas, né? Porque até agora tem algumas pessoas que não sei se conhece, que trabalham com essa parte da eletrônica e MPB, não sei se conhece a Bieta, que Uhum. acho que agora está, inclusive, no Rio, né? Ela não tem esse viés de composição e mixar tal, ela é mais DJ, eu trabalho de DJ mesmo. E Uhum. vou te ser bem Eu também sincera, sou acho DJ. que de Eu sou pretas pau eu pra acho que é o que qualquer eu obra, conheço. assim, literalmente. Falou de arte, eu tô ali, tô Tô pintando, tô aí, tô tocando. pintando. É Mas eu acho, grafite? eu preciso referenciar isso, que a gente chegou, a gente estava fazendo a trajetória, daí chegou em Porto Alegre, Casa Frasca, e eu não falei a main coisa, o primeiro arroba que aparece em todas as minhas redes, o primeiro entre parênteses que acontece na minha vida. Em 2017, Suelen Melo e Marcos Félix unem-se a mim para fundar o quê? Coletivo Turmalina. Coletivo Turmalina, Delays. Que é Beleza. esse momento que eu sempre fui muito fechada nas minhas liberdades, assim, que acaba sendo uma certa limitação, assim, uma certa cegueira para o que está acontecendo no mundo. E eu não percebia que nós, assim, individualmente, a gente era a cota dos espaços que a gente preenchia, sabe? Que a gente se via em quase todos os lines, assim, sendo a única camada preta, tá ligado? A única A jabuticaba no representatividade cesto ali. de laranja. Então. E daí, a Suelen e o Marcos, eles têm essa ideia de fazer uma festa eletrônica preta. E a primeira edição, eles me chamaram, a primeira edição foi na minha casa, porque eu morava com o Marcos Félix naquela época. E eu me lembro, cara, assim, ó, essa primeira festa foi um momento que eu, tipo assim, mano, é sobre isso, porra, tá ligado? Sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi a letra da ponte pra cá e entendi, sabe? Entendi qual era a ponte, qual era o cara, entendeu? Que é essa música do Racionais. E, tipo, assim, eu entro, assim, a fundo na minha própria representatividade, na minha própria negritude, no meu próprio colocar, assim, a partir da turmalina, sabe? E eu vejo essa necessidade até indo nos lugares e percebendo esse recorte, percebendo a minha minoria, assim, essa necessidade, tipo, não, agora eu vou e eu vou ocupar todos os lugares e eu vou ser mais foda que todos os homens brancos e héteros presentes, entendeu? Então, isso foi, sabe, a turmalina me deu essa força preta, assim, de querer vencer, sabe? De querer ser o vilão e o herói, mas jamais ser a vítima, entendeu? Que é tipo assim. Inclusive a Turmalina já fez uma edição com a Porongos na Mário Quintana. Olha, Eu tava em São Paulo. Eu não morava em São Paulo, mas eu tava em São Paulo na época, daí eu não tava lá, mas foi mó gostoso, assim, o Iago, a Mari tocando, foi maravilhoso ter as oficinas, assim, sabe? Então é um coletivo que, inclusive, agora a gente se inscreveu no Natura com um projeto que a gente quer, enfim, se não passar no Natura, a gente tenta de outro jeito, mas é uma coisa que vai segue acontecer adiante. de um jeito ou de outro, que é exatamente buscando dar acesso para as pessoas negras, que tu falou exatamente desse acesso, sabe? Desse panorama, assim, do acesso das pessoas negras para com a produção de música eletrônica. E muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu tive muita sorte de estar nos lugares certos e ficar perguntando e enchendo o saco para que me ensinassem as coisas que eu sei hoje, sabe? Todos os instrumentos. Mas Enchi o como saco dos público, músicos lá em Torres, enchi o saco da galera da eletrônica na Casa Frasca para saber, né? Posso cantar sim. em cima da base? Então preciso de interface. Não sei o que, sabe, de equipamentos. Quando eu tive em contato com uma CDJ, que é o equipamento de DJ, também fiquei enchendo o saco do povo de Porto Alegre, todo mundo que tava com a CDJ em casa. Eu ia lá, eu enchi o Sempre teve saco. no front, né? Sempre teve Eu no sempre front. teve no front, mas eu entendo que não é uma personalidade que todo mundo tem. Às vezes as pessoas ficam se sentindo assim, pô, isso não é Intimidadas. pra mim, sabe? Aonde que eu me Exato. coloco nisso, sabe? E é uma parada que a Turmalina vai tentar fazer, que é exatamente abrir esse espaço
tanto da produção de DJ, quanto da produção de MCs, quanto da produção audiovisual, sabe? E colocar oficina para essas pessoas aprenderem e já produzir um startup, sabe? Com isso, para a pessoa começar e se soltar no meio artístico, sabe? Exatamente para trazer essa galera pro front, tá ligado? The blacks to the front, you know? Sabe? Tipo, esse projeto é um novo passo da Turmalina. A Turmalina, ela nasce como festa, vai se tornando um coletivo, né? Vai se tornando uma coisa produtora daqui a pouco. Vai se tornando uma coisa até necessária na cena de Porto Alegre, no meu ver, assim, dessa cena underground eletrônica, verdade, assim, que tinha as festas, mas a representatividade dentro das festas era de um representante produtor, 2 representantes produtores. Então a gente criou esse coletivo que é inteiramente feito de negros para negros. Exatamente para tentar furar essa bolha dentro do underground e trazer a galera preta para dentro dessa cena, que é a cena, né, contemporânea que a gente fala. Né? Eu espero que dê certo. Eu tô contando muito que passe pelo projeto da Natura, né, desse ano, mas estaremos se aqui. Não rolar, a gente vai tacar, assim, ó, feijoada Turmalina is gonna happen. Sensacional, menina. Tu me colocaste um panorama no que diz respeito aos profissionais, né? A galera que está produzindo. Mas quando tu tá no palco, nos eventos que tu tiveste presente, né? Que estava ali ou mixando, ou com o microfone na mão, quero ver agora, quero saber de ti, qual a visão que tu tinha ali do palco? Quantos pretos tu via tendo acesso a esse tipo de festa? Tu sabe que existe essa diferença, assim, quando eu vim para São Paulo, eu cheguei a ficar absorta com o fato de, tipo, meu Deus, um monte de preto andando na rua, muito bem vestido, muito hypado. Meu Deus, Brasil! E daí eu fui subindo o Brasil e eu fui vendo, meu Deus, tem preto por tudo quanto é canto. Isso é lindo, isso é o meu Brasil, sabe? E realmente esse é o Brasil que eu quero. Muito grande entre o público que eu vejo num palco em Porto Alegre para o público que eu vejo para um palco em São Paulo, que eu sinto que existe essa segregação ainda em Porto Alegre, onde... Como é que tu vê essa questão de o preto produzindo aqui no Sul? Uma pergunta. Na cena eletrônica, tu vê mais pretos produzindo do que pretos consumindo a música eletrônica? Nas festas e... A maioria dos meus amigos são produtores, são artistas, então é aí que eu vejo a maioria. Em questão de palco, eu já vi todo tipo de palco. A maioria dos palcos que eu vi tinha um recorte mais branco, tá ligado? Até porque se eu fui para longe de Porto Alegre, eu tava em festivais, e festivais são caros, e a gente sabe como é que é esse recorte, sabe? Sim. Mas, enfim, a primeira Turmalina, o ingresso da Turmalina era R$10 para pessoas brancas e 5 para pessoas negras. Fica aí a polêmica para vocês, né? Fica aí essa questão da lista, né? Da lista free, fica aí o recorte. Saskia, outra coisa que eu queria saber de ti. A gente já falou ali a respeito da presença, já deixou dito o acesso da população preta a eventos de música eletrônica, que se consome música eletrônica. A gente deu uma conversada também a respeito dos artistas pretos que trabalham com a música eletrônica. E eu queria saber de ti se existem coletivos e projetos que fomentam pretos na cena eletrônica. Se existe, exatamente, além da Turmalina. Turmalina. É que eu sou muito fã do meu próprio coletivo. Já meio que respondemos, né? É minha família, assim, eu não consigo pensar em coletivo preto. Tá, mentira. Eu vim para São Paulo já entrando pro coletivo Namíbia. É um coletivo que não tá mais ativo, porque, enfim, as pretas conseguiram seu sucesso, já saíram do Brasil, né? Mas é um coletivo também que tem muito da galera performer, né? Da galera audiovisual, né? Até a galera que mexe com escultura, assim, é um bagulho louco, né? São Paulo, né? Tem tudo de tudo. A Porongos também, quando eu toquei na Porongos, eu também entrei em contato com diversas galeras pretas também. Foi, tipo, massa, assim. E a minha carreira é um processo de entrar em contato com essa galera. Ciranda do Gatilho agora tá se formatando como um coletivo também,
né, ao redor da negritude. Mas eu vou ter que dizer mais uma vez que a turmalina é tudo para mim. A turmalina é tudo para mim. Mas em Porto Alegre tem a Bronx, que são os pretos que realmente conseguiram fazer dinheiro com a parada. Eles realmente conseguiram chegar na superfície, não é nem sair da superfície se aprofundar, mas chegar até sair do underground e chegar à superfície e ter o seu sucesso, assim. Então, pau pra Bronx, não vou deixar de falar isso aqui. Verdade verdadeira, ótimo. Não, a Bronx é uma baita referência mesmo, de fato. Aliás, eu fiquei de conversar com essa galera, muito gente fina lá. Eu tenho a maior curiosidade de dar uma circulada no meio da Bronx, mas eu vou pagar de tiazona, né? Não dá, né? Mas ai, eu entrava na Bronx, era tanto preto bem arrumado que eu ficava até tipo... Gente, ai, meu Deus, eu preciso... ai, meu Deus. Eu tenho que fazer um workshop de estilo para ir lá. Exato. Ah, mas sensacional. Cara, queria saber de ti, assim, se tu podia nos indicar 3 artistas, né? A gente já tendo aqui a oportunidade de conhecer, de ficar mais encantado ainda e fã do teu trabalho. Mas eu queria que tu me indicasse, assim, DJ, performer, cenógrafo, cantora, que tu me indicasse 3 talentos. Não que os outros que não sejam citados não sejam, mas 3 talentos. Já escolhi. Eu tava tipo... Já foi lá para buscar. Então, indica pra galera aí 3 talentos do meio eletrônico, tá? Para que o pessoal conheça mais e siga nas redes aí. E que... do meio eletrônico, eu já tinha pegado uma que era de fora, assim. Pode ser de fora do estado também, tá? Assim, performer, DJ, um cenógrafo, cantor, que tu sabe que tá assim, que tem grandes influências do meio eletrônico. Que tu... Cara, eu vou acabar indicando pessoas do meu próprio coletivo, porque como eu te falei, assim, a minha família. Em primeiro lugar, eu vou indicar o Chico, porque eu acho que ele é um poeta foda. E agora ele tá fazendo uma faculdade de filosofia. Então, ele assim, ó, ele é uma caixinha de Pandora, sabe? Ele é uma caixinha de Pandora, ele é profundo, ele produz, ele canta, sabe? Ele tem uma acidez, assim, que é genial de artista, sabe? Eu pago um pau pro Chico. Esse seria... Chico, @Chico. Tu escreve Chico com todos os is que tu puder, ele vai aparecer. A minha segunda dica é a Suelen mesmo, Suelen Mello. Ela também é minha produtora, mas ela é tipo assim, ela é uma DJ foda, ela tá começando a produzir agora. Ela fez essa peça em vídeo, maravilhosa, sabe? Tipo, tá no YouTube já, depois eu te mando o link. Oi? Depois tu manda o link, então tá, a gente vai ficar... É que eu sempre falo o nome errado da peça, porque eu falo que Tem Pretos no Sul, mas essa é a música da Cristal, tá ligado? Sim, a Cristal, querida. Ai, a Cristal é muito foda. E ela trouxe de volta Ela trouxe de volta essa frase, né, do Tem Pretos no Sul, que... Enfim, agora voltou a se discutir isso, né? Sim, exatamente. Eu vou dar uma de tia velha aqui agora, gente, porque eu vi a Cristal cresceu junto da minha filha. Eu vi a Cristal crescendo como... Ai, gente, como é que é o nome desse termo agora, gente? Eu vou ter que começar a me reatualizar. Slam, né? Uhum. A outra colando lá e eu aqui querendo cola dela. Sabe que nem pra me dar cola. Eu tô nem pra me dar super cola. Assim, eu tô super. Eu não achei a cola, porra da cola. Então, a gente, Chico, Suelen, Chico com X. Suelen. Eu tava indo. Eu falava dica? Sério, é o nome da peça dela, porra. Eu falava sério. Assistam, é uma peça maravilhosa audiovisual. Galera, busca no YouTube. E a tua terceira dica? Cara, eu tinha na minha cabeça já uma dica que na verdade, é uma referência, sabe? Que ela não tá necessariamente no meio eletrônico, mas ela é uma referência artística, ela é um grande gatilho para a sociedade, sabe? Que é a Gracê Passou, que é essa roteirista, diretora, atriz. Meu,
A Gracie passou, é tudo na vida de um preto, assim, sabe? A veia que ela tem, assim, é de uma genialidade, assim. Eu tenho referenciado ela em todas as minhas entrevistas, porque eu tô fãzaça dela. Então, gente, já sabe o Mas Chico, o Ellen Mello e a Grazier. Gracie passou. Gracier passou, gente. As dicas aí. Então, sim, Então, mais para colocar pro lado eletrônico, eu vou indicar a Kenya. Kenya 20 Hz. É também essa pessoa. Ela faz até neurociência, entendeu? Então, ela também é um espectro de genialidades ali. Ela é foda para Pedimos 3, ganhamos 4, viu? Bônus track, ganhamos 4 dicas de... Ai, gente, eu tô assim, ó, eu tô arrasada, galera. Porque eu vou ter que conduzir pro final essa conversa que tava assim, ó. Eu tava aqui... Foi ótimo, adorei. Eu tava feito Dorothy no furacão, indo pra Oz. E vou ter que encerrar The Black Dorothy, vai! Estou aqui encerrando essa conversa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aguardo vocês no próximo. Saskia, sem palavras para te agradecer. Hoje, assim, foi sensacional. Eu estou voltando, né, também para as conversas, estou voltando para esses bate-papos e não podia ter sido esse presente que a galera do Festival Porongos me deu de te conhecer, de poder conversar contigo sem palavras. Não tem preço. Obrigada também, Valê. Adorei te conhecer. Foi também.